Durante séculos, o Vaticano foi o centro do poder religioso no mundo. Mas além das grandiosas catedrais e do brilho dourado de suas relíquias, há algo mais. Algo que nunca deveria ser descoberto. Documentos proibidos, manuscritos que contradizem a história oficial e segredos ocultos em túneis subterrâneos. O que realmente está escondido dentro dos arquivos secretos do Vaticano? E por que essas informações foram mantidas em sigilo por tanto tempo? Hoje, você conhecerá os mistérios mais sombrios da Igreja que desafiam tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade. Escondido nas profundezas do Vaticano, há uma biblioteca inacessível para a maioria das pessoas. Os arquivos secretos do Vaticano abrigam mais de 85 quilômetros de prateleiras repletas de documentos milenares. Mas por que tantos desses arquivos nunca vieram a público? Entre os textos guardados estão cartas de imperadores, relatos de contatos com entidades desconhecidas e, segundo algumas teorias, documentos que revelam verdades perturbadoras sobre a própria Igreja. Disse que há registros de reuniões secretas entre líderes religiosos e organizações ocultas, além de manuscritos que descrevem artefatos antigos com poderes inexplicáveis. Entre esses documentos, encontra-se um dos registros mais controversos da história da ciência e da fé, a Carta de Galileu Galilei ao Papa Urbano VIII. Neste documento, o renomado astrônomo implorava para que a Igreja reconsiderasse sua condenação ao modelo heliocêntrico, a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol. Galileu não apenas apresentava suas observações científicas, mas também tentava mostrar que sua teoria não contrariava a fé cristã. Ele acreditava que ciência e religião poderiam coexistir, mas a resposta da Igreja foi inflexível. O documento foi arquivado, suas descobertas foram censuradas e ele foi forçado a abjurar suas ideias diante do Tribunal da Inquisição. Sua sentença: prisão domiciliar pelo resto da vida. A presença dessa carta nos arquivos secretos do Vaticano levanta uma pergunta inquietante: quantos outros documentos foram enterrados ali, porque desafiavam a narrativa oficial da Igreja? E mais do que isso, o que mais pode estar escondido nessas prateleiras? Manuscritos que contradizem a história bíblica, registros que poderiam mudar nossa compreensão sobre os limites entre fé e razão. O Papa Leão XIII chegou a declarar que dentro desses arquivos há segredos capazes de abalar a fé de milhões de pessoas. Mas o que exatamente está escondido ali? Durante séculos, acreditou-se que a Bíblia continha todos os ensinamentos de Jesus. No entanto, manuscritos antigos encontrados no Egito e na Palestina indicam que há evangelhos perdidos que foram deliberadamente excluídos da versão oficial. Entre eles está o Evangelho de Judas, um texto que retrata Judas não como um traidor, mas como o discípulo mais próximo de Jesus, encarregado de ajudá-lo a transcender para outro plano espiritual. Essa versão, se verdadeira, mudaria completamente a narrativa do cristianismo. Outros textos, como o Evangelho de Maria Madalena, sugerem que ela tinha um papel muito mais importante do que foi reconhecido pela Igreja. Alguns teóricos acreditam até que ela poderia ter sido casada com Jesus. Mas por que esses textos foram apagados da história? O que havia neles que a Igreja temia tanto? Os estudiosos acreditam que esses evangelhos faziam parte de um grupo de textos conhecidos como os Evangelhos Gnósticos, escritos entre os séculos I e IV. Diferente da visão tradicional do cristianismo, esses textos pregavam que a salvação não dependia de dogmas ou rituais, mas sim de um conhecimento espiritual secreto, acessível apenas para os iniciados. E é aqui que surge um dilema. Se o próprio Jesus transmitiu ensinamentos ocultos a certos discípulos, então a Igreja teria construído sua doutrina em cima de uma versão incompleta da fé cristã? Se houvesse verdades que só alguns escolhidos poderiam conhecer, isso não colocaria em xeque a autoridade dos líderes religiosos. Essa teoria explicaria por que, no século IV, durante o Concílio de Nicéia,
A Igreja declarou esses evangelhos como heréticos e os proibiu. Muitos manuscritos foram queimados, e aqueles que sobreviveram ficaram ocultos por quase 2.000 anos. A descoberta desses textos, em 1945, nos rolos de Nag Hammadi, no Egito, foi um dos maiores achados arqueológicos da era moderna. Dentro de ânforas seladas estavam evangelhos e escritos que nunca haviam sido lidos desde a antiguidade. Se esses textos tivessem sido incorporados à Bíblia, será que o cristianismo seria completamente diferente do que conhecemos hoje? Será que a figura de Judas teria sido redimida e Maria Madalena teria sido reconhecida como uma líder ao lado de Pedro e dos apóstolos? E a pergunta mais inquietante de todas: quantos outros evangelhos ainda permanecem escondidos ou perdidos para sempre? Em 1917, 3 crianças portuguesas alegaram ter recebido mensagens secretas da Virgem Maria em Fátima. Essas mensagens se tornaram conhecidas como as 3 profecias de Fátima. 2 delas foram reveladas ao público, mas a terceira profecia foi mantida em segredo pelo Vaticano por décadas. Quando finalmente foi divulgada, muitos acreditaram que a versão oficial era falsa. Alguns teóricos afirmam que o verdadeiro terceiro segredo de Fátima previa eventos catastróficos, incluindo o colapso da Igreja e o fim da humanidade como conhecemos. Será que o Vaticano escondeu algo ainda mais aterrador do que podemos imaginar? Para entender a dimensão desse mistério, precisamos voltar a 13 de maio de 1917. Na pequena cidade de Fátima, Portugal, Lúcia, Jacinta e Francisco, 3 crianças humildes que pastoreavam ovelhas, relataram ter presenciado uma aparição celestial. A mulher de luz, que mais tarde identificaram como a Virgem Maria, teria transmitido a eles mensagens proféticas sobre o futuro do mundo. As primeiras 2 profecias foram divulgadas em 1941 e impressionaram o mundo. A primeira descrevia uma visão aterradora do inferno, com almas em sofrimento e demônios de formas indescritíveis. A segunda alertava que, caso a humanidade não se arrependesse, um grande conflito aconteceria. Essa profecia foi interpretada como uma previsão da Segunda Guerra Mundial, que estouraria apenas 2 anos depois da revelação. Mas foi a terceira profecia que gerou as maiores polêmicas. Diferente das anteriores, ela não foi revelada imediatamente. Pelo contrário, o Vaticano manteve esse segredo guardado por mais de 50 anos, até que, no ano 2000, finalmente decidiu divulgá-lo. O que foi apresentado ao público foi um texto descrevendo a visão de um bispo vestido de branco, que caminhava por uma cidade em ruínas, rodeado por corpos e perseguições. A interpretação oficial sugeria que essa profecia se referia ao atentado contra o Papa João Paulo II, ocorrido em 1981. Mas muitas pessoas não acreditaram nessa explicação. E aqui começa o verdadeiro mistério. Cardeais que tiveram acesso ao segredo antes da divulgação relataram de maneira discreta que seu conteúdo era assustador e que poderia levar ao pânico generalizado. Em 1984, o Papa João Paulo II chegou a declarar que a profecia revelava terríveis castigos que poderiam cair sobre o mundo a qualquer momento. Essa declaração sugere que a versão divulgada pode não ter sido completa. Seria possível que o Vaticano tenha suavizado ou omitido partes mais impactantes. Alguns pesquisadores afirmam que a terceira profecia original previa não apenas o colapso da Igreja Católica, mas um evento catastrófico de escala global. Especula-se que o texto original falava de uma grande apostasia, ou seja, o abandono em massa da fé, levando ao declínio da Igreja. Outros acreditam que a profecia fazia referência a uma guerra nuclear iminente, que poderia levar à destruição total da civilização. Há até quem sugira que a mensagem advertia sobre uma força vinda do espaço, algo que desafiaria completamente nossa compreensão do mundo. Seria esse o motivo para tanto sigilo? Seria a profecia um aviso sobre o próprio destino da humanidade, algo tão perturbador que não poderia ser revelado? E o mais intrigante, se uma parte foi ocultada,
Será que o Vaticano ainda guarda a verdadeira mensagem em seus arquivos mais secretos? Talvez a resposta para esse mistério continue trancada em cofres sagrados, à espera do momento certo para ser revelada ao mundo. O que você acha? A Igreja realmente esconde segredos que poderiam mudar nossa compreensão da história e da fé? Se você acredita que há mais mistérios ocultos do que nos contam, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá os próximos vídeos sobre os segredos mais obscuros da humanidade.